Fala pessoal, bom dia. Voltando aqui depois de quase 2 semanas sem gravar nada, né? Eu fiquei um tempo aí bem desanimado, mas continuei operando normal. E aí eu quero mostrar para vocês também como que foram as operações desse mês. Vou até olhar qual que foi o último dia para eu poder mostrar todas as operações depois disso. E é isso aí. Embora que o dia não para. Então, voltando aqui, o último dia que eu mostrei para vocês a operação foi no dia 30/6, né? Então fazem praticamente 9 dias ali, 10 dias. E bom, aqui eu tenho esse relatório que é de todas as contas, desde aquela primeira que eu estava lá no começo do ano, até a conta que eu estou operando agora. E aí, nessa conta que eu estou operando agora, eu estou assim, basicamente 30% de vitória, né? Eu fiz ali 20 operações até agora, foram 14 stops e 6 takes. Estou aí positivo praticamente US$ 300 e estou no foco aí para conseguir sacar. Então, essa semana mesmo eu fiz nenhuma operação até agora. Então, vamos lá, mostrando aqui. A última operação que eu tinha mostrado foi do dia 30, que foi essa 106 aqui, menos 106. E depois disso eu tive aqui essas quatro operações, basicamente. Então, foi uma operação no dia primeiro, que aqui eu coloco todo o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Então, nesse trade eu estava um pouco ansioso na hora de entrar, né? Eu entrei aqui, acabou estopando e tudo mais. E aqui eu explico, né, tudo, porque se quiser pausar aí para dar uma lida. Mas então, dia primeiro, esse foi o primeiro trade, menos 146. Na verdade, foi um pouco menos, né? Foi menos 98,90. Só que eu adicionei aqui os custos de operação e tal, então, para só ficar igualado ao que está lá na plataforma. Então, basicamente foi isso. No segundo dia aqui, no dia 2, eu tive duas operações. Foi essa primeira, foi um stop aqui, basicamente, né? O trade estava com tudo alinhado, porém a notícia apareceu ali na hora e acabou estopando. Então foi um stop bem maior ali do que eu queria. O stop é US$ 100. Foi um stop de US$ 166. Deixa eu mostrar aqui também. Então, aquela mesma coisa de sempre, né? O gráfico foi, alinhou, fez o sweep aqui, alinhou o fluxo, e depois eu entrei com um alvo aqui nesse order block menor. E aí andou bastante, andou praticamente, vai, 2R ali, depois voltou tudo, estopou, faz parte. Só que nesse dia aqui foi um erro meu, né? Eu estava um pouco ansioso, e por conta disso eu resolvi fazer mais uma entrada nesse dia. Então aqui eu dei uma leve fugida do plano, porém, felizmente deu bom. E só para mostrar para vocês mesmo, trade nota zero, entrei basicamente por estar ansioso ali, medo de ficar por fora. Quis aproveitar o movimento da notícia para recuperar o trade que eu tinha perdido. Então essa aqui foi a operação basicamente. Eu entrei aqui, deu, sei lá, 1, 2 minutos de operação, ele já pagou o take. Felizmente deu bom, né? Mas foi um trade que eu não deveria ter feito. Mas felizmente deu bom. 303 aí e recuperando esses dois, principalmente esse stop aqui, que foi um stop maior, mais esse stop aqui do outro dia. E aí, na sexta-feira, no dia 3, fiz mais uma operação, que aí já foi operação clean, né, mais bonita. Então, depois da notícia, eu entrei com tudo alinhado, então trade nota 9 ali. E desse trade, né, deixa eu abrir aqui, desse trade, eu estava com visão do gráfico vir buscar esse fundo aqui, até porque não tinha nenhuma liquidez no meio. E aí ele voltou aqui, fez esse sweep nesse pequeno topo aqui, alinhou o fluxo, né? Eu entrei depois, mais no final lá, quando eu esperei mesmo uma confirmação maior aqui, com o alvo nesse fundo do 1 hora aqui também. E aí, né, tivemos mais um take, felizmente. E por enquanto é isso. Esses foram os trades do mês, não fiz nenhum outro
essa semana ainda. Então, no trade aí 322. Estamos positivos aí praticamente US$ 300. Aqui está um pouco a mais, mas contando com as taxas ali está 298. E é isso. Então, esses foram os trades. Agora eu estou ali esperando ver se vai alinhar o fluxo aqui para eu poder entrar também numa compra. Mas até então, nada acontecendo. E caso tenha alguma operação essa semana, depois eu volto aí também para mostrar. Show? Ah, e uma outra coisa também que eu gostaria de trazer aqui, só uma ideia que eu tive, que eu tenho, que eu achei interessante de colocar também, por conta dos filtros que eu precisava para poder entrar na operação, eu estava sentindo um pouco de falta de saber, tipo, essa operação eu devo entrar ou não, às vezes eu ficava meio confuso. Então eu criei um método assim para poder ter uma visão mais clara do que eu posso, do que eu não posso fazer. Então eu criei esses sistemas aqui que basicamente preciso primeiro entender se a tendência do 4 horas está alinhada, 1 hora está alinhado, por exemplo, os dois agora estão alinhados para compra. Então, fechou. Região. O preço está na região onde eu gostaria de comprar? Sim, sim. Se não tiver, eu estou basicamente correndo atrás do preço, então eu já não entro. Então, está na região? Sim, ok. Aí a gente passa para o próximo. Teve um sweep, claro, né, dentro dessa região, dessa zona ali? Se sim, passo para o próximo. Fez o sweep, alinhou o fluxo ali, né? Confirmou a operação, por exemplo, aqui no 15 minutos, quando ele veio, fez o sweep e alinhou o fluxo aqui. Ok? Então, primeiro esse momento. Depois existe algum bloqueio, que aí bloqueio seria algum order block, algum fair value gap que pode me atrapalhar dentro dessas operações, né? E aí, se eu estiver comprando perto de topo ou vendendo perto de fundo, já é um bloqueio, né? E o risco que eu coloquei aqui é que eu posso entrar só se o trade der uma nota acima de 8, de 10, né? E se fosse meu primeiro trade do mês, eu entraria ou não? Então, isso é alguns filtros ali que eu coloquei, né? E para isso eu coloquei algumas notas também. Então, se o 1 aqui, por exemplo, a tendência está alinhado tanto no 4 horas e numa hora, são 2 pontos. Então, 1 hora alinhado 1 ponto, 4 horas, 2 pontos. Região boa, 2 pontos. Uma região, quer dizer, região boa, 1 ponto. Região perfeita, assim, clean do clean, mais 2 pontos. Sweep, mais 2 pontos. Alinhou o fluxo, mais 2 pontos. Se não tiver nenhum bloqueio, mais 2 pontos. Então, com isso, bate a nota de 10 ali. E nesse caso, né, se não tiver uma nota acima de 8, eu não entro na operação. E pelo menos esse mês, né, tem funcionado legal. Claro que fiz só 4 operações até agora, muito pouco para poder comprovar alguma coisa. Mas eu achei legal, estou gostando de usar assim, porque eu tenho uma visão muito mais clara do que eu posso, do que eu não posso. Show? Então, mais para frente eu trago aí novamente alguma operação, os trades novos que tiver. E como eu falei, né, a frequência dos vídeos vai diminuir um pouquinho por enquanto, mas vou sempre estar vindo aqui para mostrar as operações que eu fiz. Então é isso, até a próxima, até o próximo vídeo.